Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a diferença entre igreja e seita. Só que antes eu quero ler com você o texto que está registrado no livro ou na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ao longo deste nosso curso aqui, desse mini curso sobre seitas e heresias, nós já vimos muita coisa, já vimos muitos conteúdos, vimos sinais de envolvimento com a seita, o conceito também de apostasia, vimos também como surgem as seitas, como as seitas trabalham, as técnicas de recrutamento. E nós chegamos num ponto agora em que é muito importante também que algumas pessoas chegam e nos perguntam, olha, tal denominação, a igreja tal, pode ser considerada uma seita ou ela é só mais uma igreja evangélica? Então, pensando nisso, pensando nesse tema, pensando em facilitar a vida dos nossos alunos, a vida dos nossos irmãos que acompanham o nosso trabalho, que investiram nessa ferramenta de defesa da fé, que é esse mini curso de combate às seitas e heresias, nós queremos aqui, de forma bem simples, de forma bem prática, trazer aqui algumas características, fazer um comparativo entre o que a seita professa e o que a igreja professa. E de posse desse conteúdo, você, meu aluno, meu amigo, meu irmão, vai poder rapidamente identificar se aquela determinada igreja, aquele determinado movimento religioso é de fato uma igreja ou se é mais uma seita que está ensinando heresia, que está ensinando e conduzindo as pessoas à apostasia. Em primeiro lugar, toda seita, ela possui várias fontes de autoridade para definir as suas crenças. Toda seita possui várias fontes de autoridade para definir as suas crenças. Por exemplo, qual que é a nossa única base de fé? Qual que é a nossa única regra de fé? Chama-se Bíblia Sagrada. A Bíblia falou, nós falamos. A Bíblia calou, nós calamos. Mas o que as seitas e as heresias possuem? Elas possuem um líder, e muitas vezes as palavras do líder têm mais importância do que a própria Bíblia. Outras vezes as seitas, a fonte de autoridade deles é uma experiência, e apesar as outras pessoas podem dizer qualquer coisa, aquela experiência é superior ao que a Bíblia diz. Inclusive, se aquela experiência conduz as pessoas a fazerem algo condenado pela Bíblia, a Bíblia é desprezada, a Bíblia é menosprezada, né, em detrimento, em favor, melhor dizendo, daquela experiência. Outra fonte de autoridade também que as seitas possuem, lembrando que nós estamos dizendo que toda seita vai possuir várias fontes de autoridades, mais de uma fonte de autoridade. Então eles possuem um outro livro sagrado, existem algumas seitas aí que possuem um outro testamento de Jesus Cristo, um outro evangelho de Jesus Cristo. Tem algumas denominações aí ou seitas que possuem a sua própria Bíblia numa versão que apoia os seus ensinos errôneos, os seus ensinos apóstatas.
outras religiões, melhor dizendo, outras seitas possuem também, além da questão do livro sagrado, podem de repente considerar como um local como sagrado. E o que sair dali, o que for ensinado ali, o que for dito ali, é superior ao que a Bíblia diz. Existem também alguns movimentos religiosos que um líder, aquilo que o líder fala tem mais peso, tem mais validade, tem mais autoridade do que aquilo que a Bíblia diz. Mesmo que aquilo que aquele líder fale, venha falar, acabe se chocando com a Bíblia. Mesmo que os ensinos daquele líder acabem se chocando com a Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado. Uma das primeiras marcas de qualquer seita, qualquer movimento apóstata, qualquer movimento herético é possuir de várias fontes de autoridade para definir as suas crenças. Lembrando, uma igreja verdadeira, uma igreja ortodoxa, uma igreja que prega, que ensina a sã doutrina, ela vai ter unicamente a sua fonte de fé e autoridade vai ser a Bíblia Sagrada. E ainda falando sobre a questão das várias fontes de autoridade que as seitas possuem, ao contrário dos movimentos das igrejas, né, que ensinam a sã doutrina, outro ponto que nós não podemos esquecer é que as seitas, muitas delas, algumas delas, até creem na Bíblia, até creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas além da Bíblia, eles creem que os escritos do profeta, do líder, da líder, são inspirados e, portanto, considerados divinos e impede a igualdade com a Bíblia. Outro movimento religioso também, o que eles dizem? Ou melhor dizendo, tem outro movimento religioso, porque nós estamos aqui pegando características de pelo menos 5 movimentos religiosos. O que eles fizeram? Eles simplesmente, como se diz em alguns lugares do Brasil, na maior cara de pau, eles alteraram aquelas passagens da Bíblia que falam sobre a pessoa de Jesus e sobre a pessoa do Espírito Santo. No próximo passo nós vamos ver que as seitas elas colocam em dúvida a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Então, existem algumas seitas que simplesmente alteraram na Bíblia todas as passagens que falam sobre o Espírito Santo e sobre Jesus Cristo. E isso pode ter certeza, os seus ensinos chocavam-se com a Bíblia. O que eles fizeram? Alteraram a Bíblia. E aí agora a Bíblia aparentemente apoia os seus ensinos, mas na verdade qualquer movimento religioso que tenha que alterar a Bíblia para fundamentar os seus ensinos, você pode ter certeza de que esse movimento não é um movimento religioso genuíno. Um outro movimento religioso também que possui um outro evangelho de Jesus Cristo além da Bíblia. Pode ter certeza que esse movimento é heresia. E existe ainda, para nós encerrarmos essa parte, um movimento religioso que até crê na Bíblia, até crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também crê na tradição do líder, crê que a palavra do líder, o que o líder disser, o que o líder escrever, tem tanto poder quanto aquilo que a Bíblia fala. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos ter muito cuidado, porque a igreja que ensina essa doutrina, eles vão ensinar, toda a igreja que ensina essa doutrina vai ensinar que a Bíblia é a nossa única regra de prática, a única regra de fé. É a Bíblia. Nós não usamos outros livros, como auxílio para melhor entendermos a Bíblia. Por exemplo, porque o que melhor do que termos várias Bíblias de estudo? O que melhor do que ter Bíblias, que existem Bíblias aí em 4 idiomas, né? Isso é muito interessante, você observa em português e tem uma expressão, olha na coluna lá que está em espanhol, tem outra, olha na coluna em inglês, então isso é muito bom, a gente consegue entender melhor a passagem. Outros livros, comentário da Bíblia, versículo por versículo, livros que apresentam os costumes e a cultura dos tempos bíblicos, isso é muito importante, mas eles não substituem a Bíblia. A Bíblia continua sendo a nossa única regra
de fé e prática. E nós precisamos ter muito cuidado, porque movimentos que não ensinam a sã doutrina, eles sempre vão insistir para que seja dado crédito a outros livros, a outros escritos que eles consideram como sendo sagrados, mas que a Bíblia já condena. Gálatas, no capítulo 1 e versículo 8, que já é um texto bastante conhecido de todos nós, e alguns de nós já sabemos essa passagem bíblica até decor. O que nos diz? Ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho equivalente ao que vos temos pregado, seja anátema. Então não podemos nos esquecer e tenhamos muito cuidado com esses movimentos religiosos que possuem várias fontes de autoridade. Então, se você for convidado para participar de algum movimento religioso, se você participa de algum movimento religioso que possui mais de uma fonte de autoridade, quase que com certeza você não está participando de uma igreja verdadeira. Sabe por quê? Igrejas verdadeiras, igrejas que pregam a sã doutrina, possuem apenas a Bíblia como regra de fé, como regra de autoridade. Então, tenha muito cuidado. E um outro ponto que nós queremos falar em relação à melhor forma de diferenciar se aquele movimento religioso é uma igreja verdadeira ou se é uma seita, é que eles colocam em dúvida a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Enquanto que para a igreja, e nós estamos usando nesse vídeo, nós estamos usando bastante a expressão sã doutrina. Enquanto que uma igreja, que em uma igreja que ensine a sã doutrina, a pessoa de Jesus Cristo vai ser valorizada, vai ser considerada como o Senhor e Salvador da humanidade, digno de adoração, digno de louvor. Nas seitas, Jesus Cristo não vai ser considerado como, muitas vezes, como digno de adoração. Por exemplo, em algumas determinadas igrejas que muitas pessoas consideram como sendo evangélicas, o que eles ensinam? Ensinam que Jesus Cristo, ele é simplesmente uma pessoa que nasceu com uma natureza pecaminosa, que ele não era 100% divino. E mais ainda, além de Jesus Cristo, para esse movimento lá, ter nascido com uma natureza pecaminosa, ele jamais entrou nos céus. E aquela passagem, quando Jesus Cristo diz para o ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles deturpam essa passagem dizendo que Jesus Cristo na verdade disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Um outro movimento religioso aí também, eles dizem que Jesus Cristo ele era simplesmente um homem e que a sua história acabou ali na cruz do Calvário. E mais ainda, eles chegam até mesmo alguns movimentos religiosos aí que são seita terrível, que aprisiona mentalmente os seus seguidores. Eles chegam a dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento. Mais ainda, falando sobre a divindade e a pessoa de Jesus Cristo. Um outro movimento religioso ainda, que é seita, e uma seita terrível também, eles dizem que Jesus Cristo era filho de Adão, de Deus e de Maria, e que ele não foi concebido pelo Espírito Santo, muito pelo contrário. E além disso, ele é irmão de Satanás. Olha que terrível essa heresia, que é muito destruidora, e tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho. Se você vir qualquer ensino que diz que Jesus Cristo não era assim tão santo, que não, Jesus Cristo não era assim tão divino, você ver qualquer ensino que diz que Jesus Cristo era só mais um mestre, só mais um iluminado, só alguém que nós devemos seguir o seu exemplo, tenha muito cuidado, porque 99,9% de chance de ser uma seita que está ensinando heresias.
As igrejas que ensinam a sã doutrina, como a expressão que nós estamos usando, eles creem na divindade de Jesus Cristo e creem que só Jesus Cristo pode salvar e que ele voltará outra vez para arrebatar a sua igreja. Então, nós vimos aqui nessa parte do vídeo que as seitas elas colocam em dúvida a pessoa e a divindade de Jesus Cristo, enquanto que as igrejas que ensinam a sã doutrina, elas creem na divindade de Cristo, creem no sacrifício vicário de Jesus Cristo e creem que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A terceira característica que permite diferenciar uma seita de uma verdadeira igreja é que eles possuem um sistema meritório de salvação. Ou, em outras palavras, segundo os líderes dessa seita, segundo os líderes desses movimentos religiosos, as pessoas precisam fazer alguma coisa a mais para poderem obter a salvação. E, por exemplo, existem alguns movimentos religiosos que dizem que a pessoa não pode ter certeza de que está salvo, que a pessoa só vai estar salva se guardar determinado dia da semana. Se a pessoa e guardar esse determinado dia da semana é uma das formas, é um dos vários passos que a pessoa tem que fazer para conseguir ser salvo. Olha que terrível este ensino. Uma outra seita ensina que para ser salvo, além do sacrifício de Jesus Cristo, apesar que eles não creem muito que Jesus Cristo ele era divino, eles dizem que temos que ser imitadores de Cristo, indo de casa em casa, batendo, nem que seja cedo no domingo para pegar e falar a mensagem. Eles dizem que nós temos que vender determinada quantidade de literatura todos os meses, porque senão nós vamos ser rebaixados à categoria de servo mau e negligente. E se formos rebaixados à categoria de servo mau e negligente, nós não poderemos obter salvação. Então precisamos ter muito cuidado com esse sistema meritório de salvação que as seitas e as heresias ensinam. Um outro movimento religioso aí que é uma seita também, eles dizem que o crente ele vai conseguir a sua salvação se ele obedecer às regras e os ensinamentos da igreja, mesmo que lá nessa seita as pessoas tenham que se batizar pelos mortos, mesmo que lá nessa igreja as pessoas tenham que se casar para que os mortos que morreram sem Cristo consigam ser salvos. Olha que terrível essa heresia aqui. Já uma outra movimento religioso diz que não há salvação. Já outros movimentos dizem que não há salvação fora daquele movimento religioso. Ou seja, é um caldeirão de teorias e teologias sobre essa questão do sistema meritório de salvação, enquanto que para nós, os cristãos ortodoxos, para a igreja que ensina a sã doutrina, e aqui nós vamos abrir naquela passagem já conhecida de todos nós, Efésios, no capítulo 2 e versículo 8, que muitos de nós já sabemos ela de cor, que diz-nos o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que essa passagem está dizendo aqui? Que nós fazemos as obras não para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras, nós ajudamos os outros, nós ajudamos o nosso próximo como reflexo da nossa salvação. Ou seja, nós ajudamos os outros, fazemos as boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Então, precisamos ter muito cuidado. Qualquer movimento religioso que chega ensinando que nós temos que fazer um monte de coisa para podermos sermos salvos, é mais um movimento, melhor dizendo, que 99,9% de certeza de que é
seita e você deve afastar-se imediatamente de qualquer movimento que esteja ensinando heresias, qualquer seita que esteja ensinando essas heresias. O próximo ponto que diferencia uma igreja verdadeira, uma igreja que ensina a sã doutrina das seitas, é que eles são exclusivistas. Nós vimos já, de certa forma, no item anterior, no sistema meritório de salvação, que alguns movimentos dizem que a salvação só está presente, a pessoa só vai conseguir ser salva se estiver ali naquele movimento deles. E aqui esse próximo passo ele é uma ampliação. Imagine que a salvação só está em uma determinada igreja. Imagina, Jesus Cristo ele não morreu por placas, ele não morreu por denominações, ele não morreu, ele não se entregou na cruz do Calvário por filosofias, por teologias, não. A Bíblia diz